Olá, estamos começando o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e eu quero compartilhar com você um versículo que não vai ser aquele que nós vamos estudar hoje. Estamos começando o segundo livro de Samuel, capítulo 1, mas aqui em Salmos, capítulo 140, verso 12, tem uma mensagem muito bonita. Preste atenção. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Deus sempre fará o melhor. Deus sempre estará olhando para o oprimido e para o necessitado. E está tocando em corações, talvez como o seu, para poder ajudar estas pessoas. Um momento difícil na vida, falta de comida, falta de emprego. De repente você pode ajudar esta pessoa a conseguir um trabalho, dando-lhe dignidade. Deus pode usar você para ser um canal de bênçãos para o oprimido e para o necessitado. Não esqueça disso. Se você tiver oportunidade hoje de ajudar alguém nestas circunstâncias, ou se você precisa ser ajudado, confie em Deus. Ele não esqueceu de você de jeito nenhum. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia a cada dia. E eu estou muito orgulhoso hoje, e a nossa equipe também, porque estamos num cenário novo. Olha que coisa linda! É um cenário exclusivo para o nosso programa, para deixar mais bonito, né? Já que o apresentador não é tão bonito assim, mesmo com maquiagem, mas pelo menos você tem aqui um cenário bacana para poder desfrutar. Agradeço a todo mundo que trabalhou por isso. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. Mas antes eu gostaria de oferecer para você uma revista que você já sabe que há pouco tempo foi lançada. Nós fizemos aqui, inclusive, campanhas, né? Uma revista especial, Deus Me Ouve, sobre oração. Oração é um veículo extraordinário. É como eu devo fazer a oração, ajoelhado, sentado, devo pensar, devo falar, eu devo me dirigir como ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Aqui você tem todas as respostas. Deus me ouve, ouve sim. Ouve e como ouve. Mesmo quando você não expressa as palavras, Deus ouve o seu lamento silencioso. E como disse no início, o oprimido e o necessitado estão sempre na mira do Senhor. E Ele estará usando pessoas para ajudar você, sem dúvida nenhuma. Deus me ouve? Ouve sim. Aqui você tem o nosso site para fazer o seu pedido. É importante você anotar isso, passar para os amigos também, para que eles possam fazer o pedido desta maravilhosa revista e deste assunto. Você tem aqui todos os meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Nós também temos um curso bíblico através do WhatsApp, é bem simples, rápido. Aqui aparece o QR Code, aqui aparece o contato para você fazer o seu pedido. Quero estudar a Bíblia, não é? Quero me desenvolver espiritualmente. Esse é o caminho. Você, assim que fizer o contato, já recebe a primeira lição, né, entre aspas, e já começa a interagir. Muito bom, muito gostoso. Quero mandar um abraço forte aqui para você que é Anjo da Esperança e acredita na Rede Novo Tempo. Acredita no trabalho que fazemos aqui, na missão que temos, e você faz parte dessa missão de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Quer alguma informação? Aqui você pode ter todas as informações, vai aparecer durante o programa também. Esse contato que você pode fazer conosco, tá bem? Abraço também para o pessoal do YouTube. Nossa, cada dia 1000 pessoas mais ou menos entram em contato com a gente através do YouTube, pessoas novas, é uma grande família. Aqui está o nosso contato também no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Faça um contato com a gente lá, comece a participar desta família. Vamos para um intervalo rápido e na volta vamos estudar o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estudamos um capítulo da Bíblia a cada dia. Para que você não perca nada, nós estamos no YouTube. Se você perdeu algum capítulo, não tem problema. Quer estudar um capítulo também da Bíblia? Algumas informações, não é? O tempo não é muito longo para a gente
poder se aprofundar no capítulo, mas é muito bom ter você conosco no YouTube a qualquer momento. Nós estamos começando então o segundo livro de Samuel. Eu já mencionei várias vezes aqui no estudo do primeiro livro que na realidade é um livro só, dividido no meio, por causa das histórias, né? A primeira história vem saindo de Juízes até Saul, o primeiro rei de Israel, a unção de Davi, que seria o próximo rei. Saul morre com os seus 3 filhos, ali um deles muito amigo de Davi, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas então, neste segundo bloco, podemos dizer assim, do livro de Samuel, a gente acaba entendendo mais um pouco a respeito de Davi. Eu gosto muito de entender esta parte de Davi, do seu caráter. Durante 10 anos ele foi perseguido por Saul, não é? Por Abner, que era o seu comandante, pelo exército de Saul. Quanto tempo Saul perdeu com o seu exército atrás de Davi. Deixa eu tirar o som aqui para a gente ficar mais fácilzinho aqui, beleza. Mas quanto tempo ele perdeu? Poderia estar fazendo outra coisa, ou outras coisas, mas por causa da inveja, dos ciúmes com respeito a Davi. E estes 10 anos foram muito produtivos na vida de Davi. Nada acontece por acaso, nada acontece. Deus aproveita todas as coisas que acontecem conosco, o dia a dia, as circunstâncias, para que a gente possa crescer em algum aspecto da vida. Você imagina durante 10 anos Davi, que seria o próximo rei de Israel, sendo perseguido, não tendo tempo de fazer quase nada. Várias pessoas estavam ali ao seu redor apoiando a ele neste momento de perseguição injusta do rei, não é? Ele nunca se levantou contra o rei, teve oportunidades para matar Saul, em dois momentos especialmente, nós já vimos isso, e não o fez. Ele respeitava Saul, que era ungido do Senhor. E o primeiro capítulo, nós vimos um pouquinho ontem, né, quando terminamos a primeira parte de Samuel, mas o primeiro capítulo vai ressaltar esta paciência de não ocupar o trono imediatamente, ou como alguns queriam, que ele ficasse feliz com a morte de Saul. Embora ele tenha sido um rei que fizesse muitas coisas erradas, fez muitas coisas boas, e o fato é que ele era o ungido do Senhor até o final do seu reinado. Então Davi o respeitou, essa é uma parte muito importante. E da mesma forma que Davi o respeitava, agora, depois desses 10 anos, ele foi preparado com paciência, ele foi preparado para enxergar no escuro, para enxergar a perseguição como alguma coisa que poderia ajudar a vida dele. E nós também podemos colocar isso para a nossa vida. Às vezes nós gostaríamos, né, de não ter nenhuma perseguição, de não ter crítica, de no trabalho não ter ninguém querendo puxar o tapete, né, como a gente fala, para derrubar você, para que outra pessoa assuma a posição que você está assumindo, críticas, fofocas. A gente gostaria de que essas coisas não existissem, mas elas são boas por um aspecto. Podem nos deixar tristes, podem levantar uma tremenda mentira, uma falsidade sobre nós, pode manchar até o nosso caráter de alguma forma, mas nós sempre sairemos fortalecidos de um momento desse, se nós conseguirmos enxergar mais do que aquilo que está acontecendo. Aqui nós temos várias luzes no nosso cenário e vamos dizer que de repente todas fossem apagadas aqui, só uma luz ficasse sobre mim para falar com você. Bom, se essa luz não fosse exatamente sobre a minha pessoa, mas fosse sobre um desses bonitos quadros que estão aqui, você teria esse foco. O importante diante de um problema é tentar ter o melhor foco possível, E isto é muito importante. E Davi se desenvolveu nesse aspecto. Eu separei aqui uma pequena distribuição dos capítulos desse segundo livro de Samuel. Do capítulo 1 ao 7, Davi tenta unir o povo. E ele usou de uma estratégia incrível.
Ele poderia falar mal de Saul, é isso mesmo, Saul morreu, tá certo. Esse é mais fácil, né? Agir dessa forma seria muito mais fácil, mas ele não fez isso. O grande objetivo de Davi era unir o povo. A morte de Saul, a morte feia, a guerra que ele foi lutar contra os filisteus, e Deus já tinha falado que não seria uma boa coisa, e ele foi, né, perdeu, muitos morreram, muitos fugiram. Davi estava chegando, né, para assumir o trono de uma certa forma depois da morte de Saul, mas ele não fez isso. Um ponto mais importante, o ponto dele mais importante era unir o povo de Israel. E aqui está uma outra lição. Às vezes você quer resolver alguma coisa, não é, sem pensar no mais importante. Qual é o mais importante entre um casal? É manter a unidade. Manter a unidade diante dos filhos, manter a unidade diante da sociedade também, por que não? Mas conversarem muito, para que através da comunicação eles possam ter um propósito igual, mesmo tendo pensamentos diferentes, vão afinando até chegarem num ponto em comum. Isso é o mais importante. O mais importante entre um casal não é quem vence a discussão. Eu estava certo, você estava errado ou errada. Não, esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é manter a unidade. E Davi fez exatamente isso. O mais importante para ele não era nem assumir o trono. O mais importante era manter o povo unido. O povo deveria olhar para ele e vê-lo como um exemplo. A segunda parte do capítulo 8 ao 10, algumas pessoas gostam de anotar isso, né? Davi expande as fronteiras. Só depois de ele ter trabalhado para unir o povo, então ele trabalha para expandir as fronteiras. Foi mais fácil. Imagine Davi com esse turbilhão todo da morte de Saul e ele, não, realmente, tal, tentando unir o povo, que não ia unir o povo de Israel, né? Onde estava Saul, ou depois, né? Onde estava um dos seus filhos, Isbosete, ele perderia aquele povo todo. Mas ele foi com calma, foi com uma estratégia, porque o objetivo era unir o povo. Aí sim ele pode sair para aumentar as fronteiras. Ele teria um outro exército forte com ele, o exército de Israel. Do 11 ao 20, então Davi desobedece ao Senhor. O interessante da Bíblia, o legal da Bíblia, é que ela conta o melhor e o pior das pessoas. A Bíblia não é um livro de falar, esse herói nunca errou, nunca perdeu, ela não faz isso. Ela conta o melhor e o pior das pessoas. E aqui nós vamos aprender lições muito importantes com esse deslize de Davi. E finalmente Davi encerra o seu reinado, capítulos 21 ao 24. É mais ou menos aqui um esboço, né? Bom, nós vimos ontem um pouquinho isso, que Davi recebe a notícia da morte de Saul quando ele estava em Ziclag. Para você que está chegando agora, Ziclag não fazia parte da região do povo de Israel, eram os inimigos de Israel na realidade, os filisteus ali, mas o rei filisteu confiava em Davi e achava que Davi estava sob controle e o usava para determinadas batalhas, só que Davi nunca batia no povo de Judá, porque a Filístia fica embaixo, um pouco mais embaixo, fronteira com Judá. Ele nunca batia, ele batia nos inimigos. Então, como se ele estivesse na guerra resolvendo um problema, mas ajudando o seu próprio povo, não é? Então, ele estava lá, foi impedido de participar da guerra, exatamente essa guerra onde Saul morreu, e recebe a notícia que Saul havia morrido. Quando eles chegaram nesse lugar, eles tinham sequestrado as mulheres, ele foi atrás. Então, essa história toda a gente já viu nos capítulos anteriores. Mas ele pergunta para o indivíduo que conta isso, que era um amalequita, como é que tudo aconteceu? Como é que você sabe que Saul e Jonatas morreram? Não é? Verso 5 ele menciona aqui. E ele começa a contar, olha, eu cheguei por acaso, a montanha, verso 6, de Gilboa. Presta atenção aqui, Gilboa. E eis que Saul estava apoiado sobre uma lança, e os carros, cavalaria e tal. Ele me chamou, eis-me aqui, quem és tu? Sou uma malequita, verso 8. Então eu acabei ajudando a Saul matar-se, suicidar-se.
E ele queria receber a glória por isso, né? Trouxe aqui a coroa, então de alguma forma ele tinha passado por lá mesmo, mas Saul já estava morto. E ele quis chamar essa glória para ele. E isso daqui é bem interessante, né? O tiro saiu pela culatra. Porque ele disse, não, fui eu lá que resolvi, perseguiu você 10 anos, que absurdo e tal, e eu o matei. E trouxe aqui o bracelete, a coroa, para que o senhor seja agora nomeado. E ele usa aqui um expediente interessante, né? Tentando ganhar pontos, mas houve uma tristeza profunda. Verso 11 diz que então apanhou Davi suas próprias vestes, rasgou e fizeram todos os homens que estavam com ele a mesma coisa. Surpreendeu a Amalequita. Ué, esse povo aqui não ia bater palma, dizer você é grande, você abriu as portas para o rei de Israel, mas não foi isso. Qual era o objetivo de Davi? Vamos voltar. Era unir o povo. Era unir o povo. Esse era o objetivo. Então ele não iria se gabar pela morte de Saul e não ia premiar o homem que dizia que tinha matado Saul. E ele fez um julgamento justo aqui. E se você, de onde é mesmo? Amalequita. Então é o seguinte, meu filho, você estendeu a mão para matar o ungido do Senhor. Você vai morrer. E um dos seus soldados o matou, passou a lança por ele. O que ele estava querendo dizer com isso? Que ele não se alegrava com a morte de Saul. Saul era o rei de Israel. Sabe essa mania de alguém que vai substituir um cargo dizer que é melhor do que o que passou? A política tem muito isso, né? Você já viu, vai ver isso sempre. Agora sim, né? Quando você passa num posto de gasolina ou uma padaria, sei lá, agora é sob nova direção. O que isso quer dizer, né? É que, gente, passado esquece, porque agora eu sou melhor que o que dirigia isso, novas metas, novos objetivos, eu sou melhor do que o outro. O que um governante faz em relação aos seus antepassados? Ele os apaga da história, ele quer apagá-los da história e quer permanecer no poder. Davi não fez assim porque ele queria unir o povo. Ele foi justo, foi muito justo. Ele diz assim, puxa, que história é essa do camarada dizendo eu matei o ungido do Senhor? Não, e ele fez uma música, e é interessante isso aqui. Era comum os profetas fazerem músicas, os líderes, no caso aqui, Davi, fazer uma música para que o povo cantasse. Quando nós estivemos sequestrados na África, o movimento da guerrilha que nos sequestrou tinha músicas para os seus heróis. Então, se morria um herói, se morria um soldado importante, morria um comandante importante, eles faziam uma música. Enquanto estivemos com eles, pelo menos eles cantaram umas 3 músicas de líderes que tinham morrido. Então, eles eram eternizados pelas músicas que eles cantavam. A gente não entendia muita coisa que eles cantavam em Ubuntu, era a língua nativa, mas alguém traduzia sempre, então morreu alguém aí. Estão cantando uma música para celebrar a vida dessa pessoa. Davi fez a mesma coisa, primeiro cantando em Judá, para todo Judá, cantando a respeito de Saul, falando da importância de Saul, falando da importância de Jonatas. Você pode ler aqui depois esse bonito cântico. E, sem dúvida nenhuma, as outras pessoas aprenderam, inclusive os que moravam em Israel, né, perto, na própria cidade onde morava Saul, valorizaram extremamente esse líder da nação. Ele fala, se dirige a Israel, quando fala, né, não conte a ninguém, não conte a ninguém porque vão zombar da morte do nosso líder. Depois ele fala para as montanhas, ele diz assim, Deus, seca essas montanhas, que não caia chuva sobre essas montanhas de Gilboa, onde Saul e seus 3 filhos morreram. Olha o respeito. Depois ele exalta Saul e Jonatas. Ele diz que a flecha de Saul nunca recolheu, né, o arco de Jonatas, aliás, e a espada de Saul não voltava vazia, eram grandes guerreiros. Aí, de repente, ele fala para as filhas de Jerusalém, diz assim, filhas de Jerusalém, chorai por Saul. Saul deu grandes coisas para vocês. Vocês são o que são por causa de Saul. E termina falando de Jonatas, seu amigo, e demonstra um amor profundo, e muitos confundem esse amor, que Davi possuía por Jonatas e Jonatas por Davi. E ele menciona aqui, tu eras, final do verso 26, tu eras, meu irmão Jonatas, né? Tu eras amabilíssimo para comigo.
Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. É possível amar um homem ou uma pessoa do mesmo sexo, mesmo gênero, como queira? É possível ter um amor verdadeiro e puro? Claro que é possível. Eu tenho amigos que eu faria muito mais por eles do que você pode imaginar. E alguns fariam a mesma coisa. E aqui Davi diz assim, amor verdadeiro. Estamos em busca do amor verdadeiro, não estamos? E a gente fica surpreso quando pessoas conseguem se amar dessa forma. E esse cântico foi cantado em vários lugares. E aqui no capítulo de amanhã nós vamos ver um pouquinho a respeito da coroação. Vamos orar? Pai bondoso, ajuda-nos a termos um bem maior ou pensarmos num bem maior. Davi pensava em unir o povo, então não reagiu negativamente com respeito à morte de Saul, ou confirmando-a, ou dizendo que ele era uma pessoa ímpia, impura. Davi valorizou o seu antepassado como rei. Que possamos também valorizar as pessoas e ter um foco mais importante do que qualquer coisa, mesmo que aparentemente estejamos perdendo o momento de criticar ou de nos vangloriarmos. Dá-nos esta bênção, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui e amanhã o capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Até lá. Você ficaria feliz com a desgraça na vida de um inimigo seu? Embora este seja o impulso natural do coração humano, existe uma nobreza muito grande em desejar o bem, mesmo para quem nos deseja o mal. Veja a narrativa do primeiro capítulo do livro de 2 Samuel. Logo no início, temos a trágica notícia da morte de Saul, seus filhos e de diversos israelitas na guerra na qual foram derrotados pelos filisteus. Porém, surge um personagem curioso no cenário. Um amalequita que foi até Davi para dar a notícia do que acontecera no campo de batalha. Na tentativa de impressionar o futuro rei de Israel, o mensageiro inventou a história de que ele fora o responsável pela morte de Saul, o inimigo de Davi. Porém, o que ele não esperava é que Davi não comemorou a notícia. Pelo contrário, ele e seus soldados, apesar de terem sido perseguidos por Saul, choraram amargamente com a notícia. A morte continuava sendo trágica, independentemente de quem havia sido a vítima. Quanto ao mensageiro, sua recompensa foi bem diferente do que imaginava. No verso 16 lemos: Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. Logo em seguida, o mensageiro amalequita foi executado na frente de todos por se gabar de ter tirado a vida do principal líder do povo. O que percebemos é que Davi respeitava Saul, mesmo que Saul não lhe respeitasse. Davi entendia que mesmo apesar de suas falhas, Saul ainda era o rei de Israel, o qual havia sido ungido por Deus. E mesmo que a morte de Saul abrisse caminho para o trono de Israel, Davi não se alegrava com a vitória que vinha como fruto de covardia e da miséria na vida de seu rival. Isso nos ensina que os fins jamais justificam os meios. Para chegar no topo, não preciso fazer os outros de degraus. Não adianta subir na vida se o custo para isso for a destruição de outras vidas. O respeito é essencial, mesmo com aqueles que não aprenderam a nos respeitar.